o pastor Neilton Rocha, o pastor João Rico Pereira. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Aleluia. Amém? Essa oportunidade de ter aberto, né, a porta dessa casa de oração para estarmos aqui em nome de Jesus. Eu e minha esposa somos líderes da Santa Ceia lá, ao glória do Senhor, e também trabalhamos com os casais. Aleluia. E todo quarto sábado nós temos um encontro de casais na Paz e Vida sede. Tá? O líder é o pastor Flávio Santos, que é o meu líder, e é um trabalho muito gostoso de se fazer, porque é aquela coisa chata de casal, nós fazemos dinâmicas, no final também tem um coffee break gostoso lá, entendeu? Então os amados são convidados, tá? É um pouquinho longe daqui, mas para o Senhor Jesus nada é longe. É? Amém? Você tem essa palavra de Deus, amados? Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra para mim, comigo, em Provérbios, por favor. Glória a Deus. Provérbios, vamos ver o capítulo 14. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 12, por favor. Diz assim a palavra de Deus: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém, amados? Amém. Você pode repetir esse versículo comigo, por favor, em nome de Jesus? Eu vou ler e após mim você repita. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que essa é a palavra de Deus, amado? Aleluia. Glória a Eu quero Deus. te convidar a colocar a tua Bíblia no teu assento, por favor. Aleluia. E dar a melhor salva de palmas para o Senhor. Aleluia. A melhor salva de palmas. A melhor. Pode continuar aplaudindo ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aí está o teu povo te aplaudindo. Eles não vieram ver o homem falar, Pai. Então que eu diminua e cresça, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para que possa ser mandada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Seus assentos, por favor. Amados, o homem se acha muito inteligente, né? Na verdade, ele é inteligente. Ele faz carro, ele faz aquele avião para voar, ele descobre as vacinas, as doenças. Quando a pessoa está doente, Deus deu essa sabedoria para o homem. Mas o homem é incapaz, ele é incapaz de discernir o verdadeiro do falso. Ele não consegue saber se uma pessoa está mentindo ou falando a verdade. E por mais que o homem decida ir pelos seus caminhos, se ele andar pelas suas próprias pernas, se o homem andar por suas próprias pernas, ele vai achar os caminhos da morte. E não vai achar vida. E todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver. Olha o que Jeremias diz, por favor. Abra comigo em Jeremias. Vamos lá, em Jeremias, capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 7, 24, 23, por favor. Prestem bastante atenção. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem.
Agora olha o versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Ou seja, acharam a morte. Às vezes nós vejo muitos artistas, advogados, políticos, pessoas influentes, importantes na televisão, príncipes, mas que não conhecem o Senhor Jesus. E se eles não tiverem a oportunidade de conhecer esse Deus que nós servimos, eles vão achar a morte. Eles não vão achar vida. E eles dizem que a última esperança é a que morre. A minha esperança morreu, ressuscitou e mora ao lado do Senhor. Glória a Deus, E aleluia. vai voltar para levar aqueles que querem morar com Ele. Glória, aleluia. A minha esperança é Jesus. A minha esperança, a tua Glória a esperança Deus, aleluia. está voltando. Você pode aplaudir essa esperança? Aleluia, glória a Deus. Essa esperança que está voltando. Aleluia. Jesus é lindo, né, amado? Aleluia. Glória a Deus. Como diz aquele louvor: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Eu não sou levita, eu sou adorador. Aleluia. Mas Jesus é lindo. Aleluia. E a gente não pode se envergonhar do nosso testemunho. Eu não posso me envergonhar do meu testemunho, senão eu não ganho almas, pastor. É verdade. E eu vou ganhar almas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero te contar o que Ele fez na minha vida. Abra, por favor, em Salmos. Salmo 40. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Jesus fez na minha vida, amado. Salmo 40, a partir do versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia. É isso que Ele fez comigo. Glória a Deus. E eu tenho certeza que é isso que Ele fez com você também. Aleluia, glória. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E cada um aqui sabe que esse Deus tirou você. Isso aqui caiu como uma luva para mim. Quando eu li, isso se encaixou em mim. Porque um dia, amados, eu fui prometido às entidades quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu estou falando. Glória a Deus. Obrigado. Porque isso não é simplesmente uma história. Isso se encaixa na palavra de Deus. Eu fui prometido um dia. Porque meus pais se casaram num terreiro de Umbanda. Eu costumava brincar com eles, que eles casaram muito bem, né? Eles casaram tantas vezes, casaram na igreja católica, casaram no civil, casaram no terreiro de Umbanda. Só que Satanás separou meus pais com 30 anos de casado. Eles se separaram. Mas a minha mãe, depois de casada, logo assim que ela casou, ela ficou doente. E as entidades falaram que ela tinha que dar uma obrigação. Note, o que você é obrigado a fazer não pode ser bom. Nada que você é obrigado a fazer não é bom. A obra de Deus. Se você estiver vindo obrigado para a igreja, isso não é de Deus. É verdade, Jesus. Isso não é de Deus. Então você tem que dobrar os teus joelhos e falar com o Senhor. É a mesma coisa. É obrigação. E você vir para a casa do Senhor não pode ser uma obrigação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verdade.
Então, os meus pais, a minha mãe e meu pai foram dar aquelas obrigações, aquelas oferendas. Só que a minha mãe já estava grávida da minha pessoa. E eles não sabiam. E aquilo foi uma promessa. Eles sem querer estavam me prometendo. É como se o Flávio, a criança, estivesse dando aquelas obrigações para aquelas entidades. E muitas pessoas não sabem disso. Até hoje, muitas pessoas não sabem disso. Quando eu nasci, eu era o mimo daquele terreiro. Eu nasci no mesmo dia do aniversário da Mãe de Santo. No mesmo dia. E as pessoas do terreiro falavam que eu era um privilegiado. E amados, um dia a minha família toda era daquele terreiro. Toda a minha família. Meus pais, minha avó, todo mundo era da família, do terreiro. E um dia uma entidade virou para minha avó e disse que ia colocar o meu pai doente. Porque é assim que eles fazem. Todo mundo servindo eles, e eles viraram para minha avó e disseram: eu vou colocar o teu filho doente. Ela não aceitou aquilo. Eles colocaram meu pai doente, naquela época, na década de 70, tuberculose era uma doença grave. Meu pai ficou com tuberculose. E todos saíram daquele terreiro. Toda a minha família saiu do terreiro porque ficaram com raiva daquilo. Porém, depois que meu pai ficou bom, depois de alguns anos, todos voltaram para o terreiro. Porque o inimigo ele faz isso. Ele vai cercando de uma tal forma e as pessoas querem as coisas muito rápidas. E o inimigo ele faz isso. Ele te dá tudo rápido. E eu ouvia meu pai falar: eu não vou ser crente, porque a minha mãe vai orar 20 anos para conseguir alguma coisa. Na macumba eu consigo rápido. Realmente. Todos voltaram para o terreiro, menos a minha avó, que virou uma assembleiana. Aleluia. E no leito de Aleluia. morte ela dizia para toda a família: Deus é bom. Aleluia. No leito de morte, cheia de dor, ela dizia: Deus é bom. Mas eu costumo dizer que quando Deus tem algo na tua vida, Ele arranca da raiz. E Ele me arrancou da raiz das mãos de Satanás. Glória a Deus por isso. Aleluia. Um dia, todos naquele terreiro, novamente servindo a Satanás. Eu fui de novo àquele terreiro. E uma entidade lá de dentro me avistou na porta. E ela gritou lá de dentro: irmão, o que você está fazendo aqui? Porque aqui não é o teu lugar. Oh, glória. O diabo já sabia que não era o meu lugar ali. Aleluia. Mas ele quer criar armadilhas. A minha mãe veio atrás de mim e falou: vai dar um abraço naquela pombagira. E eu fui lá dar um abraço nela. E logo depois eu avistei um homem no canto do terreiro, alto, de branco, e ele tinha uma capa preta. E eu fiquei hipnotizado por aquele homem, dançando. E o meu pai veio até mim e falou: Flávio, olha como aquela entidade, que eu não vou falar os nomes, olha como ele parece com você brincando, como ele está dançando, mas igualzinho a você quando você brinca lá em casa. Você vê como Satanás faz as coisas, né? Ele te cerca. Satanás, ele age no que você mais gosta e no que você mais odeia. E eu fui lá, dei um abraço naquela entidade. E eu fiz um pacto com aquela entidade. Porque eu era jovem, e isso é para os jovens. Porque o jovem, ele quer dinheiro, ele quer se dar bem. Eu hoje tenho um filho de 17 anos e falo isso com ele. O jovem quer se dar bem a todo custo. E eu queria me dar bem a todo custo. E eu fiz um pacto com aquela entidade e me tornei um prostituto. E também um ladrão, porque nas lojas que eu trabalhava, o inimigo me dava empregos bons.
E eu roubava nas lojas. E era tudo encoberto, ninguém via. Porque Satanás encobria tudo, porque ele faz isso. Ele encobre o erro. E você acha que você está bem. Que você está ganhando o mundo, que você está ganhando dinheiro. Porém, o dinheiro não fica nas tuas mãos. Porque quando Satanás te dá, ele te tira. Mas quando o Senhor te dá, Aleluia! é bênção. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Amém. Glória a Deus. E eu trabalhava durante o dia e à noite fazia aquele trabalho. Porém, o Senhor, Ele é muito misericordioso. E Ele preparou algo para mim. Eu ia descansar numa cidade do Espírito Santo. Olha o nome da cidade. Da cidade não, do estado. Oh, glória. Espírito Santo. E o Espírito Santo, até falamos hoje disso no carro. O Espírito Santo preparou lá no Espírito Santo uma pessoa para mim. Aleluia! E eu ia descansar. E ao lado da casa das minhas primas tinha uma família, e lá eu comecei a olhar para uma menina. E quando você chega no interior, o carioca, né, bonito, que eu era bonito, forte, malhava, hoje eu estou magrinho. Aí eu vi aquela moça passar, e ela olhava para mim, eu olhava para ela olhava para mim. Nós começamos a conversar. E nas idas e vindas, um dia eu falei para ela assim: se eu ficar aqui o Natal, se eu passar o Natal aqui, nessa cidade que se chama Colatina, é uma cidade do Espírito Santo, você passa o Natal comigo? Ela falou: eu não passo o Natal com você. Mas ela também já estava com segundas intenções, né, Marcos? Aí eu passei o Natal lá. E nós começamos um envolvimento. E ela vinha para cá e eu ia para lá. E teve um dia que ela veio aqui, e quando ela foi embora, eu senti tanto no meu coração. Eu senti tanto, que eu virei para o meu pai e falei assim: pai, eu queria casar com essa menina. Ele falou: então casa. E aí eu fui lá para pedir a mão dela em casamento. Mas antes eu falei para ela: vamos morar comigo no Rio de Janeiro? Ela falou: não, eu só saio da minha casa casada. Então eu tive que levar toda a família para lá e casar com essa garota. Glória! Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Casamos, ela era católica. E eu espírita, um bandista. Não ia dar certo. Mas quem estava no controle da situação era o Espírito Santo. Aleluia! E quando Jesus está no controle, costumam dizer, né? Pode ter diabinho, diabão, não tem vez. Nós viemos para cá, fomos morar de aluguel, e minha esposa começou a ver algo de errado. O Espírito Santo começou a mostrar para ela que estava tudo errado. Um ano depois que nós casamos, a mãe de santo faleceu. Uma senhora forte, com 54 anos. Eu espero em Deus que no último momento ela tenha se lembrado do Senhor e pedido perdão. Eu espero, realmente. O terreiro fechou. E muitas almas foram salvas para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O terreiro era bem frequentado, perto de Madureira. E se mostrava com uma força enorme. Porque o diabo, ele se mostra com força. E depois que o terreiro acabou, eu comecei a procurar aquelas entidades em outros lugares. Mas eu não acreditava em ninguém. E eu fui ficando sozinho. Eu fui ficando sem destino. E eu continuava naquela vida. Eu ganhava muito dinheiro, mas não trazia para casa. Eu tentava dar tudo de bom para minha esposa porque eu não estava junto dela. Minha esposa ficou grávida
E logo veio o nosso filho depois de 5 anos. E diz ela que ela foi muito amada nesse tempo, eu acredito. Porque nesse tempo eu fiquei mais perto, mais próximo dela. Porém, depois que meu filho nasceu, eu continuei naquela vida. E quando você está nas garras de Satanás, quanto mais você tem, mais você quer. É uma coisa insaciável. Mas só quem mata a nossa sede é Jesus. Né? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que quando você está nas mãos de Satanás, você está sempre com sede. Sempre com fome. Porque o pão da vida não é Satanás, é Jesus. Aleluia. E a água viva é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só que para a gente conhecer Jesus, às vezes a gente tem que passar por tantas coisas, né, amado? Seria tudo tão mais fácil se não fosse o desejo do nosso coração. Como diz nessa palavra, pelos nossos pés, nós vamos achar a morte. E comecei aquele casamento, comecei aquela vida erradamente. Minha esposa começou a perseverar, amados. Minha esposa começou a perseverar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aleluia, Jesus, verdade. Quem é casado? Quais são as mulheres que são casadas? Você tem que perseverar pela tua família. Aleluia. Pelo teu esposo. Ah, mas o meu esposo já é de Jesus. Glória a Deus. Porém, saiba uma coisa, que o inimigo está ao teu redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Aleluia, Deus. Mas você não pode dar mole para Satanás. Você tem que perseverar. Porque não é fácil. O Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu estarei contigo. Glória a Deus. Ele vai voltar. Aleluia. E eu costumo dizer nesses altares que eu estou percorrendo, amados, que eu admiro Satanás. Porque ele persevera. E nós temos que ser igual a ele. Porque se tivermos a mesma perseverança que ele, nós vamos tirar tudo, vai ser tudo mais fácil. Mas o crente, às vezes numa palavra, às vezes quando é usado, um irmão é usado, o crente esmorece e esquece de tudo que Jesus fez por ele. O diabo não é assim. Ele não desiste nunca. Então nós que somos filhos do rei não podemos desistir. Nós temos que perseverar. Porque aquele que perseverar vai herdar a coroa da glória. Vai morar com Jesus. Glória a Deus. E minha esposa começou a perseverar. E eu realmente não sei. Mas só mesmo o Espírito Santo para dar força, né? Aleluia. Porque muitas pessoas já falaram para ela, como é que você conseguiu isso? E até hoje, amados, o diabo tenta atrapalhar o nosso casamento com pessoas de fora, com problemas de fora. Ele vai tentar sempre. Por isso que nós temos que estar com os pés na rocha, como diz essa palavra. Aleluia. Como diz aqui em Salmo 40. Ele me tirou de um lago horrível, mas hoje os meus pés estão firmes no altar do Senhor. Aleluia. Olha o que Deus fez. Olha que testemunho que Ele me deu. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou um ex-macumbeiro, um ex-prostituto, um ex-ladrão que virou pastor. Eu vou ter vergonha de falar isso para os outros? Isso edifica a fé das pessoas. Aleluia. Aleluia. Portanto, qual é o teu problema hoje? Porque o inimigo ele te coloca no deserto. Aliás, você pode ir para o deserto por duas opções. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, mas pelo Espírito Santo. Você pode ir pelo deserto para ser forjado o seu caráter pelo Espírito Santo ou pelo pecado com suas próprias pernas.
Eu prefiro ir pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, mas eu fui pelo meu próprio pecado. Porque eu estava no deserto. O inimigo, ele sapateou na minha vida. Mas um dia, amados, eu estava cansado. E um dia, eu perdi um dos meus empregos. Eu só tinha emprego bom. E eu passei na frente de uma igreja. Da Igreja Universal do Reino de Deus, da Catedral. E lá eu entrei. E eu tinha pavor de manifestar. Eu achava aquilo horrível. Mas eu não sabia o que era, né? E eu entrei com medo, eu falei, vai ser hoje, porque eu já não aguento mais. Algo me faltava. E eu entrei, conversei com o pastor e ele orou. E ele falou, pode ir embora. Mas eu falei assim, mas não vai acontecer nada? Foi só isso? Ele falou, pode ir embora. E eu fui subindo aquelas escadas e eu fui sentindo que algo tinha mudado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, minha esposa olhou para mim e falou, você foi mandado embora, né? Eu falei, Porque o Espírito Santo, ele avisa a pessoa. E na mesma semana, meu filho já estava passando muito mal. O meu filho dormia e acordava, ele dizia que tinha alguém sufocando ele. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Meu filho dizia que tinha alguém sufocando ele. Ele acordava todo suado. E um dia, ele sentou na cama e ele bateu uma palminha e cantou uma musiquinha. E eu vi que ali não estava o meu filho, mas estava um espírito de criança. E eu repreendi aquilo em nome de Jesus, eu e minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. E começamos a orar o Salmo 91 e ele foi se acalmando. E eu vi Glória a Deus. que eu não podia mais continuar naquela vida. Que eu tinha que realmente buscar por Jesus. E assim eu comecei a minha caminhada naquela igreja. E o inimigo por muitas vezes tentou me atrapalhar. Por muitas vezes, porque ele faz isso. Você hoje está na igreja, mas o inimigo está ao redor, criando as oportunidades para ele mesmo, esperando somente uma brecha. Somente uma brecha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O inimigo espera uma brecha nossa para agir. Portanto, temos que estar firmes e perseverantes na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diante desse pouco que eu te contei, amados, porque se eu fosse contar o meu testemunho mesmo, nós íamos ficar aqui a noite toda. Diante desse pouco que eu te contei, o Senhor me deu um presente. Há pouco mais de um ano eu estava também numa loja boa, mas esse emprego foi o Senhor que me deu. Aleluia. Me indicaram para entrar lá. E foi difícil para entrar. E o Senhor mandou eu sair daquele emprego. E eu não sabia porquê, mas eu já tinha no meu coração a vontade de fazer a obra de Deus. Eu já era um pastor da Paz e Vida. E eu saí daquele emprego e logo depois o Senhor usou um vaso dizendo que não era a hora ainda. E eu fiquei perdido, confesso. Minha esposa foi viajar para a cidade do interior, onde mora a mãe dela. E o Senhor me deu um presente. Eu comecei a escrever um livro durante as madrugadas, contando tudo o que o inimigo fez na minha vida. Contando o meu testemunho. Contando um pouco de o que é, quem são essas entidades.
o que elas fazem, como elas agem na vida de uma pessoa, como elas agiram na minha vida. E foi muito difícil fazer esse livro. Eu passei 5 meses, eu escrevi nas madrugadas. E reviver aquilo foi muito difícil. Mas para a honra e glória do Senhor, depois de muitos problemas, nós fizemos o lançamento desse livro. Mas quando eu acabei de fazer esse livro, quando eu acabei de escrever, pastor, dentro da minha garagem apareceu uma cobra de mais de 1 metro. Satanás se materializou. Se mostrou ali para mim, na minha garagem. Eu só entro pelo portão da garagem. Satanás queria pegar os meus pés para eu não andar mais. Porque isso não acontece. Eu fotografei. Quando eu olhei, a minha esposa ia descer, porque a campainha tocou. A minha esposa me chamou. A cobra estava enrolada entre o portão da garagem e o meu portão. Quando eu olhei, eu não acreditei. Eu não acreditei. Porque eu nunca tinha visto aquilo. A gente veio em zoológico. Eu já tinha vindo com um cabo de vassoura. Porque ela gritou e eu falei, não é um negocinho, mas eu vou lá, lógico. Amados, quando eu cheguei, ela era tão grande que ela começou a sair para ir debaixo do portão, para ir para a rua. Eu falei, eu não posso deixar ela sair. Eu não posso deixar essa cobra sair de dentro da minha garagem. Depois que eu acabei de escrever o livro. E eu golpeei ela. Em vez de ela sair, ela voltou. E ela se enrolou. E ela ficou embaixo do meu carro, querendo dar um bote. Porque ela não conseguia me ver, porque eu estava de lado. E eu com o cabo da vassoura, quebrei o cabo da vassoura nela. Mas eu matei ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode deixar que o inimigo venha entrar na tua vida e na tua família. Verdade. Glória a Deus, Não é aceite. verdade. O Espírito Santo vai mostrar para você a situação. Não aceite. Não aceite que ele venha sobre a sua família, sobre os seus filhos. Mas qual é a arma, pastor? A palavra. Aleluia. Glória Qual é a a Deus. arma que Deus deixou para nós? Glória. Glória a Deus. Oração. Aleluia. Jejum, perseverança. Não é fácil, mano. Mas com Deus no controle, com o Senhor Jesus no controle, nós vamos conseguir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Eu Deus. tirei a foto, mandei para o meu pastor, ele também não acreditou. E eu joguei na rua, alguém levou. Mas isso é para vocês verem como Satanás faz. E eu tenho várias coisas para contar o que aconteceu na minha vida. Porém, esses relatos estão nesse livro. Glória a Deus. Pega um livro para mim, por favor. Obrigado, irmã. O nome desse livro é Entidades, o que fizeram comigo. Porque logo na primeira página desse livro, eu digo que esse livro respeita toda a doutrina religiosa. Todas. Porque nós não podemos afastar aqueles que não conhecem Jesus. Nós temos que trazer essas pessoas até Aleluia. nós. Glória a Deus. Então a primeira página desse livro é dizendo que esse livro respeita a fé de cada um. Porém, ele leva fatos verídicos da vida de uma pessoa. E leva a palavra de Deus. Porque aqui, diante dos fatos da minha vida, tem os versículos da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Então esse livro é um convite para quem odeia Satanás. Aleluia. Esse livro não foi feito para ganhar dinheiro, meu amado. Esse livro foi feito para ganhar almas. Aleluia. E eu vou ganhar almas para Jesus com Glória a esse Deus. livro. Aleluia. Amém. Satanás tentou de todas as formas para não acontecer o lançamento desse livro. Ele tentou, mas não conseguiu. Várias pessoas, vários homens, mulheres de Deus que queriam ir, não conseguiram chegar até lá. Pessoas que
queriam ir, ficaram todas empoladas, me mandaram as fotos, ore por essa irmã. Eu falei, mas essa irmã acho que comeu camarão. Não, ela não comeu nada não, ela ficou toda empolada mesmo. Vários pastores, o carro quebrou, o pastor ficou doente, não pôde ir. Mas o evento saiu. Aleluia. Cantores que falaram que iam, não foram. De 6 cantores, 2 não foram. Mas o evento saiu. Aleluia. Quem estava lá era o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E quem estava ali sentiu isso. O pastor Walter Levita foi um dos cantores da noite. E Deus está me levando nas igrejas para fazer esse convite. Para que vocês adquiram esse livro. Esse livro já vem com um audiobook dentro. Audiobook é um CD que você coloca no rádio do carro ou em casa e você ouve. Como Satanás tentou nos parar, eu só fiz esse livro em 3 dias. Porque me apresentaram algo muito ruim. E eu só tive 3 dias para fazer esse livro. Esse livro chegou às 7 da noite, no dia do lançamento. Por isso conseguimos fazer a diagramação, a finalização, mas não toda a revisão ortográfica. Mas o Espírito Santo está nessas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E mesmo com essa primeira tiragem, o Espírito Santo já está trabalhando. Glória a Deus. Porque algumas pessoas já vieram até mim. Eu cheguei outro dia na Uruguaiana e uma pessoa falou, o senhor não é o pastor do livro? Me levou lá na loja dele e o livro estava lá. 2 dias depois. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, persevere. Porque o inimigo não está brincando. O diabo não está brincando de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser crente. Verdade. Você precisa alcançar aqueles da tua família que ainda não conhecem Jesus. E trazer almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O tempo voa, né, amados? Eu já estou aqui há 40 minutos. Mas eu quero dizer somente mais uma coisa para vocês. Aliás, 2. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha esposa estamos fazendo 22 anos de casado. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, dia 16 de setembro. Aleluia. Amanhã é aniversário dela. Glória. Para vocês verem, mulheres, que não é fácil. E eu espero, se Jesus não voltar antes, fazer bodas de prata, né? Eu falei que eu quero viajar para o Nordeste. Mas não é fácil, amados. Hoje nós temos um filho de 17 anos, que eu esperei ele ter a vontade de se batizar. Eu batizei meu filho em março agora. Aleluia. Você tem que orar pela sua família. Se eu pegasse meu filho e desse, ia só dar um banho nele de água naquele batistério. Mas eu orei. E nós temos que orar pelos nossos jovens, orar pela nossa família, orar pelo Rio de Janeiro, orar por essas pessoas que estão no tráfico. Aleluia. Orar por essas mães que estão desesperadas. Aleluia, Jesus. Ah, mas a minha oração não. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Aleluia. E a oração de um justo chega até lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Persevere, porque a coroa da glória está guardada para vocês. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus Deus. abençoe sua vida, Deus abençoe sua família em nome